Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo, sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E no texto, na reflexão de hoje, nós vamos falar sobre uma frase dita por Jesus, uma frase bem conhecida, aonde Jesus olhou para a multidão e disse que esta multidão era como ovelhas sem pastor e teve compaixão delas. O que significa dizer ovelhas sem pastor? Sobre isso que nós vamos meditar na reflexão de hoje. Fique conosco e se você gostar dessa reflexão, eu peço que você não se esqueça de dar o seu joinha, porque isso ajuda bastante a fortalecer e a aumentar também as visualizações dos vídeos e mais pessoas serem atingidas pela palavra do nosso Deus. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, das palavras do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, gostaria de destacar o versículo de número 34, onde está escrito assim: Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Ovelhas sem pastor. O que são ovelhas sem pastor? Nós vemos no Evangelho de hoje Jesus, após ele ter comissionado seus discípulos para eles irem e pregarem o arrependimento, quando eles retornaram e contaram então a Jesus o que tinham feito, Jesus então pensou: vamos tirar um momento de folga, vamos para um lugar deserto a fim de descansar. Porém, a multidão que estava ao redor deles era muito grande. E diz no texto que de todos os povoados próximos, muitos correram em direção a eles e chegaram no lugar aonde eles iriam chegar antes mesmo de Jesus e dos discípulos. E aí então, quando Jesus viu toda aquela gente, toda aquela multidão, uma multidão que, como Jesus diz, uma multidão de ovelhas sem pastor. E aí Jesus teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? O que caracteriza uma ovelha sem pastor? A gente pode dizer assim: o que acontece com uma ovelha que não tem pastor? Uma ovelha que não tem pastor, ela está completamente perdida. Uma ovelha que não tem pastor, ela está perdida por quê? Quando nós falamos já algumas vezes sobre a questão de ovelha e pastor aqui, eu já disse algumas vezes também que ovelha é um animal que, segundo alguns cientistas, doutores, eles dizem que a ovelha é um animal burro. Talvez porque enxergue muito pouco. E ela mesma não consegue, vamos dizer assim, se guiar, se orientar e procurar alimento para si mesmo. E por isso que uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha frágil. É uma ovelha que em pouco tempo pode ser que ela morra. Por quê? Porque ela não vai conseguir achar o alimento necessário para a sua vida. E aí Jesus então olhou para toda aquela multidão de pessoas ao redor deles, teve pena, porque
eram pessoas que estavam perdidas, que não sabiam o que fazer, estavam ali procurando uma saída para os seus problemas. Eram pessoas que estavam à procura de um pastor. E Jesus então teve pena, teve compaixão destas pessoas. A situação daquela multidão e a situação de muita gente hoje ainda é a mesma. Muitas pessoas andam por aí perdidas, sem saber se guiar, sem saber se orientar, sem saber procurar o alimento no local correto, o alimento no local adequado. E muitos procuram este alimento na internet, na televisão, em outros locais que muitas vezes não têm o alimento adequado, o alimento verdadeiro. Aonde, em vez de terem pastores verdadeiros ensinando a palavra de Deus, muitas vezes a gente encontra somente falsos ensinamentos, falsas doutrinas, pessoas tentando arrebanhar outras pessoas, porém com falsos ensinamentos. O profeta Jeremias, como nós lemos antes no capítulo 23, já alertou para isso. As péssimas lideranças que haviam no povo de Israel naquela época, que estavam conduzindo o rebanho do povo de Deus por caminhos errados. E ainda hoje, assim, muitas pessoas que tentam enganar as ovelhas do bom pastor Jesus Cristo. Há muitas pessoas por aí que tentam dispersar o bom rebanho e que não dão o alimento correto para as ovelhas. Qual foi o que Jesus fez após, então, ver aquela multidão e ter pena delas e dizer: esta multidão é como ovelhas que não têm pastor? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Diz no texto: e começou a ensinar muitas coisas. Ou seja, no momento que Jesus viu que aquelas pessoas estavam perdidas, que não sabiam como se alimentar, Ele ofereceu então o alimento. Ele ofereceu o ensino correto, o ensino da salvação. E assim passou a ensinar a eles muitas coisas. Passou a dar alimento para aquela gente. Passou a fortalecer aquelas ovelhas verdadeiramente. Como eu disse, muitas pessoas hoje estão perdidas porque procuram o alimento em locais errados, em locais inadequados. O alimento verdadeiro, o alimento do cristão, ele se encontra aqui, na Bíblia. Aqui nós encontramos o alimento necessário para a nossa salvação, o alimento necessário para a nossa fé. E por isso nós temos que também nos abastecer da Bíblia todos os dias. Eu pergunto para vocês: vocês se alimentam corporalmente uma vez por semana? Quantas vezes vocês comem? Uma vez por semana? Tá. Uma vez a cada 3 dias? Não, né? Todos os dias, e muitas pessoas a quase toda hora, né? Estão lá abrindo a geladeira, né? Roubando não, né? Pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Assim nós necessitamos do alimento físico
e necessitamos nos alimentar a quase todo momento. Porém, quando muitas vezes a gente fala que o alimento espiritual também deve ser, a gente deve se alimentar dessa maneira, muitos ficam assim, minha nossa. Por quê? Porque para muitos, aquilo que está sendo oferecido muitas vezes na igreja já basta. E aí eu pergunto, alimento, vocês vão uma vez por semana se alimentar? Não, é necessário todos os dias estarmos em contato com a palavra de Deus, nos alimentarmos de Jesus Cristo, da sua palavra. Porque se a gente não se alimentar dessa palavra, nós somos como essas ovelhas que estão ali olhando, e agora? O que eu faço? Cadê o meu pastor? Porque sem pastor eu não consigo achar o alimento necessário. Eu estou perdida. Por isso, irmãos, nós temos que diariamente nos alimentar com a palavra de Deus. Buscar a verdadeira palavra na Bíblia. E a gente vê aqui que Jesus realmente se importa com cada uma das suas ovelhas. E por isso que diz o texto que ele passou então primeiramente a ensinar muitas coisas. Mas Jesus não se importa somente com o espiritual. Jesus não se importa somente com a salvação das pessoas. Jesus também se importa com o físico. Jesus também se importa com a nossa saúde, pois elas andam juntos. O físico, o material e o espiritual não são duas coisas distintas, separadas, mas elas têm que andar juntas. Pois se eu estou bem de saúde, eu posso estar bem espiritualmente. Se eu estou bem espiritualmente, assim a minha saúde também deve estar boa. Pois se eu estiver doente, por exemplo, como que eu vou ir à igreja? Ou como que eu vou conseguir muitas vezes ler a palavra de Deus se eu não estou em condições disso? Por isso nós vemos que nesse texto, após Jesus ensinar aquela multidão, ele poderia muito bem ter pensado assim, não, já fiz aquilo que é necessário. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E Jesus fez isso, ensinou aquelas pessoas. Ensinou elas a palavra do reino de Deus. E poderia ter dito, então, como os discípulos falaram, Jesus está findando o dia. Pode mandar essa multidão embora. Deixe que eles vão para as suas vilas, para os povoados, e lá eles busquem o seu alimento. E Jesus respondeu para os discípulos assim, nada disso. Vão vocês e deem comida a eles. E aí os discípulos ficaram obviamente espantados, porque era realmente uma multidão. Eles não tinham condições de alimentar toda aquela população. E aí os discípulos então falaram, Senhor, mestre, se a gente for então querer alimentar a todos aqui, nós temos que ter pelo menos 200 moedas de prata. E aí Jesus então perguntou, quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos retornaram então com 5 pães e 2 peixes, e aí Jesus então fez a multiplicação ali dos pães e dos peixes e alimentou toda aquela multidão. E diz no versículo 42 que todos ficaram satisfeitos, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Aqui a Bíblia fala só em homens, talvez até mulheres, crianças, ou seja, muito mais gente ali reunida.
E Jesus então mostra aqui que a preocupação também deve estar além do espiritual, com o nosso físico, com o nosso material. E Jesus, como Ele é o bom pastor, o nosso Deus que nos guia, nos apacenta, nos dá o necessário para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa fé, Ele assim também quer nos dar o necessário para o nosso corpo, para o nosso físico, e assim Ele nos dá. Ele nos dá o alimento diariamente, Ele nos dá um trabalho para que a gente possa conseguir, através do trabalho, conseguir dinheiro e comprar aquilo que é necessário para a nossa vida. Deus, Ele se preocupa conosco, não somente no espiritual, mas também no físico. Ele quer ver a gente reunido no seu rebanho. Por quê? Porque um pastor, ele quer o bem da ovelha inteira, não somente parte dela, mas dela toda. E por isso que o pastor, ele não mede esforços para ir atrás da ovelha quando ela se perde. E por isso que Jesus, ele não mede esforços. E diz no texto de João, no capítulo 10, que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que bom que nós fizemos parte deste rebanho do bom pastor Jesus Cristo, que é alimentado pela palavra de Deus e também pelas bênçãos que Deus nos dá diariamente. Bênçãos essas que eu citei antes. Mas nós fizemos já parte deste rebanho. Graças a Deus, nós temos um pastor que é Jesus Cristo. Nós também temos pastores aqui na terra, que Deus manda para também guiar o povo ao rebanho, ao pasto da palavra de Deus, na Santa Ceia, que é quando Deus nos alimenta. Mas, infelizmente, como eu disse, nós temos muitas pessoas que estão perdidas, que olham muitas vezes, e agora o que eu faço? Muitas pessoas perdidas, muitas pessoas estressadas, muitas pessoas angustiadas, aflitas, andando por aí sem rumo. Andando, podemos dizer assim, pelo vale escuro, pelo vale cheio de espinhos, e precisa de um pastor que venha e resgate esta pessoa. Nós, graças a Deus, temos este rebanho, temos um pastor que é Jesus Cristo, mas nós também temos que olhar com cuidado para aquelas pessoas que estão afastadas do rebanho do bom pastor. Temos que ter esse cuidado para que nós também possamos trazer essas pessoas de volta, para estarem junto com a gente. Que eu tenho certeza que a gente quer ver todas essas pessoas também junto com a gente, no lar celestial. E assim Deus nos usa, Deus quer usar a gente para levar a sua palavra, para alimentar essas pessoas que estão perdidas, para alimentar essas pessoas que não veem mais saída para os seus problemas. E é nosso dever, sim, como cristãos, ajudar, tanto espiritualmente, levando uma palavra de consolo que está na Bíblia, uma palavra de amor, de graça, de perdão, que nós encontramos em Jesus, e também ajudar aquelas pessoas que estão passando por necessidades não somente espirituais, mas físicas, assim como Jesus fez, assim como Jesus se preocupou com aquela multidão, primeiramente ensinando e depois alimentando aquelas pessoas. Que Deus assim também abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, para que possamos fazer parte deste rebanho, para que a gente nunca se sinta como uma ovelha sem pastor,
e lembre que Deus tem cuidado por cada um de nós. E assim Ele nos salva através do bom pastor Jesus Cristo que dá a vida pelas ovelhas. Amém. Muito bem, querido irmão, se você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem, deste assunto. Será que nós também não éramos como ovelhas sem pastor e hoje fomos agraciados pela graça, pelo amor de Deus, conduzidas ao rebanho do bom pastor Jesus Cristo? E se nós estamos neste rebanho, nós também queremos que outras ovelhas, aquelas ovelhas que estão perdidas, também façam parte. E por isso é necessário que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que mais pessoas venham fazer parte deste rebanho junto com a gente. Tenham todos uma ótima semana.